Vamos ler inicialmente apenas o verso 12 de Oséias, capítulo número 10. Oséias 10, 12, a palavra de Deus diz: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou, alimento verdadeiro que sustenta a nossa vida, palavra da verdade que liberta do erro e do engano, e é essa palavra que nós queremos ouvir esta noite. Não estamos interessados aqui nas doutrinas dos homens, nem muito menos nas filosofias do mundo, mas na palavra que procede do Senhor, ministrada pelo Teu Espírito ao nosso espírito, que ela fale ao nosso coração, que ela mude a nossa vida, que ela nos sirva de alerta, que o Senhor cumpra cada um dos Teus propósitos em nós. Para isso também eu peço Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e clamo pela unção do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É o que te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Amados, a palavra de Deus, nesse versículo do profeta Oséias, traz uma verdade muito importante, especialmente para os dias difíceis que nós estamos vivendo. Leio mais uma vez o verso 12, em que está escrito: semeai para vós outros em justiça, ceifai, ou seja, colhei, segundo a misericórdia. E ele diz: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, e quando Ele vier, choverá justiça sobre nós. Então, a palavra de Deus nos conclama especialmente a buscar ao Senhor. É tempo, diz o texto, de buscar ao Senhor. Nós temos essa oportunidade ainda. A Bíblia diz em outro versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Então, o momento é agora. Cada vez mais que o tempo passa e as coisas se desenrolam e o final se aproxima, cada tempo que passa é mais um momento para nós buscarmos ao Senhor. E Ele fala de colher, é o que nos diz aqui essa palavra. É um princípio de Deus de que aquilo que nós semeamos é equivalente àquilo que nós colhemos. Então, cada um de nós precisa ser um semeador, cada um de nós precisa ser alguém que busca ao Senhor. Mas precisaríamos de alguém que deixasse de arar o seu campo, que tenha um campo, que tenha uma propriedade e simplesmente abandonasse essa propriedade. A propriedade abandonada, sem cuidado, sem plantação, não vai gerar fruto algum. E o que Deus espera de nós é que nós possamos gerar frutos. Então, o que nós pensaríamos de alguém que deixasse um campo abandonado durante anos sem tocar nele, sem trabalhar nele? Certamente não seria bom o conceito dessa pessoa aos nossos olhos. Mas é assim que muitos de nós têm agido. Temos vivido sem buscar ao Senhor. Temos deixado de plantar, de semear, segundo a palavra de Deus nos recomenda fazer. E acabamos por nos tornar negligentes com a nossa própria vida, com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos deu. E passamos muito tempo sem nada produzir. Por isso Jesus disse aos seus discípulos lá em João 15, que Ele queria que cada um deles produzisse frutos. Produzir frutos é o mínimo que nós podemos fazer. E se nós deixamos abandonada a nossa terra, que representa a nossa vida, sem cuidar dela, sem semear nela, sem produzir através dela, nosso campo ficará abandonado
E um campo abandonado é um lugar onde cresce mato, onde crescem ervas daninhas, e nada é produzido ali. E não é isso que a Bíblia está nos dizendo no versículo que lemos. A ordem é semear. Só que semear dá trabalho. Quem já mexeu com a terra sabe o trabalho que dá, não é? Para cuidar de uma plantação. É preciso semear na expectativa de colher, mas isso requer de cada um de nós um empenho. E é sobre isso que o Senhor está falando. É tempo de semear e é tempo de buscar ao Senhor. Quanto tempo eu tenho? Quando é o tempo de buscar ao Senhor? A Bíblia diz simplesmente pelo profeta Oséias que o tempo é agora. Talvez já tenha passado até, não é? Talvez a gente esteja correndo contra o relógio. Já passou o tempo de darmos fruto. Já passou o tempo de nós produzirmos algo com aquilo que temos recebido de Deus. Deus tem investido na nossa vida e o que nós temos apresentado em troca? O que tem sido produzido por cada um de nós? É como disse Jesus, eu repito o texto em João 15, aquele que está nele e não produz, é cortado na expectativa de que produza. Mas se ainda assim não produzir, simplesmente para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. Então há um chamado para nós para a produção. E o tempo é agora. Muitas vezes nós adiamos os projetos de envolvimento com a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, deixamos para depois, não é? Programamos para algum dia no futuro, mas a Bíblia está dizendo, é tempo de buscar ao Senhor. O tempo é agora. É como diz a palavra de Deus no Novo Testamento, é hoje o dia da salvação. E quantas pessoas deixam para depois esse dia? Quantas pessoas protelam a sua decisão e perdem tanto tempo, se é que ainda tem tempo? Porque alguns deixam esse mundo sem terem tido tempo para ter o dia da salvação. E foi a escolha da própria pessoa. Mas para nós que somos salvos, a chamada é hoje trabalhar, hoje semear, hoje produzir algo que seja útil para o Senhor. Porque amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, quanto tempo nós temos? Alguém tem alguma ideia disso? Não, nenhum de nós pode fazer nenhum prognóstico, né? Dizendo assim, não, vai ser tal dia, tal hora. A própria Bíblia diz que nenhum de nós pode ousar fazer qualquer cálculo a respeito desse dia. Mas pelos sinais, a Bíblia também diz que nós podemos discernir o tempo. E pelos sinais, por tudo que nós estamos vendo, o tempo está curto demais, irmãos. Então, deixar para depois pode ser que simplesmente não deu tempo, não tenha dado tempo. E a Bíblia coloca uma responsabilidade para cada um de nós. E muitos acabam se tornando negligentes com a sua vida espiritual. Têm um encontro com Cristo, começam a caminhar com o Senhor, mas param de semear, param de se aperfeiçoar, param de crescer, param de se alimentar, e aí não produzem frutos. Né? Talvez você diga, mas pelo menos estão na igreja. Mas o que isso quer dizer? Jesus não foi aquele que afirmou que muitos naquele dia virão até dizendo que em seu nome fizeram alguma coisa, mas ele não conhecia essas pessoas. Então o que vai diferenciar não é o fato de estar ou não na igreja, mas é a produção, é o fruto gerado, é aquilo que nós fizemos com o tempo que temos e quanto semeamos, para também colher conforme aquilo que nós semeamos. Veja, há um episódio bíblico em João capítulo 5, que eu quero ler contigo. Você conhece aí o texto, tenho certeza. Um homem que foi curado por Jesus, em João capítulo 5, no versículo 14. Ele encontra depois Jesus no templo. E aí o Senhor diz para ele o seguinte, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Veja, esse homem era um paralítico. Esse homem foi curado por Jesus. E ao encontrar-se depois com Cristo, Jesus deu a ele uma ordem que parece impossível de ser cumprida, não é? Não pecar mais. Mas Jesus sabe muito bem o que queria dizer e nós também somos capazes de entender. Jesus está falando da recorrência do erro, daquele erro insistente que nós repetimos e repetimos e insistimos em repetir. Esse nós podemos evitar. E ele diz, não faça mais isso para que não te aconteça coisa pior. Então veja, há uma ligação, sim, é inegável, entre os erros que cometemos e os problemas que aparecem na nossa vida. É inegável que existe essa relação. Por isso ele diz, olha, conserta isso aí, conserta essa vida, porque senão coisas piores continuarão acontecendo na sua vida. Veja, a analogia que eu quero fazer, o tempo é agora. Qual é o tempo para consertar a vida? É hoje. Qual é o dia para corrigir um problema? É hoje, irmãos. Qual é o dia que eu tenho para tirar um pecado da minha vida? É hoje. Um dia eu faço isso. E de repente o dia não chega. E de repente não dá tempo. E de repente coisas piores vão acontecendo. Veja, não é uma ameaça, é uma constatação. Então, há uma responsabilidade de cada um de nós com aquilo que fazemos. E veja outra coisa que a Bíblia nos alerta, lá na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 3, olha o que diz o apóstolo, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro diz, olha, já chega o tempo que você passou fazendo a vontade dos outros, fazendo a vontade do inimigo, já chega o tempo em que você vivia todas essas coisas. Agora, a nossa vida. Então o que está escrito aqui pelo apóstolo Pedro é, já chega o tempo perdido. Aí eu penso, você pensa, cada um de nós, na vida que vivemos antes de Cristo, quanto tempo perdemos? Quanto tempo perdemos nessas coisas aqui? Talvez alguns de nós não tenham passado por bebedices e tantas outras, mas perdemos tempo em outras coisas. E aí ele diz, já chega o tempo que você perdeu. Então agora é hora de remir o tempo, como diz a Bíblia, porque os dias são maus. Então aproveitar o tempo que não pode, não deve ser mais perdido, porque Deus já operou em nós e agora espera um fruto da nossa parte. Leia comigo primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas 22, versículo 18 e versículo 19. 1 Crônicas 22, verso 18 e 19 diz: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Tirando daqui o princípio que mais nos importa, o que Deus está dizendo nesses dois versículos. O povo de Deus foi abençoado. O povo de Deus ganhou a guerra contra o inimigo. Deus os entregou em suas mãos, é o que está escrito agora. Então ele diz, já que isso tudo aconteceu, dispõe-te agora, dispõe agora o coração, a alma, para buscar o Senhor.
E isso, irmãos, é um conceito que às vezes é diferente do que muitos imaginam. Tem gente que acha que a hora de buscar o Senhor é quando tudo está difícil, né? Quando o problema chega, quando a desgraça bate na porta, agora é a hora de buscar. Aqui ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo agora que você foi abençoado, agora que Deus cuidou de você, agora que os inimigos foram derrotados, se disponha para buscar ao Senhor. Então, quando é que é o tempo de buscar ao Senhor? Todo tempo. Está apertado? Busca o Senhor. Está difícil? Busca o Senhor. Foi abençoado? Busca o Senhor. Recebeu vitória? Busca o Senhor. Dispõe a alma e o coração para buscar ao Senhor, independente das circunstâncias. Agora, se eu não buscar, se eu não semear, tudo na vida tem consequências. Em Atos, capítulo número 3, vamos ler o versículo número 19. Atos capítulo 3, verso 19. O Senhor está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A solução é sempre o arrependimento. Independente de qual seja o erro, de qual seja a circunstância, a solução para qualquer erro nosso é sempre o arrependimento. O tempo é de buscar. Não tenho buscado? Se arrependa e comece a buscar. Se arrependa, como disse Jesus lá no Apocalipse, e volta à prática das primeiras obras. Veja onde você caiu e recobre o tempo perdido. Volte à prática inicial. Volte a ser aquilo que você já foi um dia e que era melhor do que é hoje. Se alguma coisa deu errado, arrependa-se. Não há outra alternativa a não ser essa. E o que é requerido? É tão simples como diz o próprio texto. O que fazer? Buscai ao Senhor. E como é que se busca a Deus? Talvez alguém ainda se pergunte. Vamos ver alguns exemplos no Salmo número 105. Salmo 105, versículo número 4. Salmo 105, verso 4 diz: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. A busca é pela presença que traz incluída o seu poder. Na presença de Deus, você desfruta do poder de Deus. O que eu preciso? A presença de Deus. E o que me afasta dela? Meus pecados, minhas falhas. O que me afasta de Deus são os pecados. Então o que eu preciso? Buscar a Deus. O que nós precisamos? Da sua presença. Aonde? Na minha vida, em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Não é isso que nós queremos? Não é essa a nossa necessidade maior? Então o que nós temos que buscar é a presença de Deus. Veja também o outro texto que já citei e leio agora contigo, Isaías, capítulo número 55. Isaías, capítulo 55, no versículo número 6, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto, enquanto se pode achar, busque. Enquanto há tempo, peça perdão. Enquanto há tempo, reconcilie-se. Enquanto há tempo, volta para o Senhor. Enquanto dá tempo, pega o caminho de retorno. Dá uma meia volta, converta-se ao Senhor. Converter-se é mudar radicalmente a direção da vida. E ainda dá tempo de fazer isso. Ainda há tempo para que isto seja feito. Para ser filho de Deus e nascer de novo, é preciso buscar ao Senhor. Um texto que hoje citei também pela manhã, e todos conhecem, João capítulo 1. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. Está escrito o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus aqueles que receberam a Jesus como Senhor e se transformaram
pelo poder de Deus em filhos de Deus. Esse é o estado de cada um que hoje é crente em Jesus. Se tornou um filho de Deus. Então, para ser filho de Deus, preciso recebê-lo no meu coração. Preciso recebê-lo na minha vida. Preciso abrir a porta para que ele possa entrar. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí então me tornarei filho de Deus. Então é para buscar ao Senhor em todo tempo, e toda criatura humana e todo ser que respira tem que louvar, tem que buscar, tem que a Ele recorrer, porque fora dele não há outro caminho. Fora do Senhor não há outra direção. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer buscar a Deus? O caminho é Jesus. Quer chegar na presença de Deus? O caminho é Jesus. E isso é o que está sendo requerido. E o tempo é agora. E em que prioridade eu devo fazer isso? Segundo a Bíblia diz em Mateus, eu leio contigo, Mateus, capítulo 6. Presta atenção na prioridade que isso tem que ter na nossa vida. Mateus 6:33, também todos conhecem. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O lugar que deve ocupar as coisas de Deus na minha vida e na sua, o primeiro lugar. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar. E o resto? O resto se encaixa. O resto, há tempo para tudo, como diz a Bíblia lá em Eclesiastes. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo vai dar tempo, desde que eu organize a minha vida. Desde que eu dê prioridade àquilo que é mais importante. O resto tudo vai ser acrescentado. O resto tudo vai se encaixar. E a prioridade é buscar o reino de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar ao Senhor, como disse Oséias no versículo inicial que nós lemos aqui. E essa é a missão que Deus nos dá agora. E se houver uma demora entre a busca e a bênção, porque muita gente também atribui apenas a busca à necessidade da bênção. Só busco porque preciso de uma bênção. Como disse ainda há pouco, usando o texto em 1 Crônicas, foi abençoado, busca o Senhor. Claro, está precisando de alguma coisa? Busca o Senhor. Tem alguma necessidade? A Bíblia diz, faça que ela seja conhecida diante de Deus através da súplica e da oração. Nada errado nisso. Mas e se a bênção não vier? E se o problema não for resolvido? Especialmente no tempo que você deseja que assim aconteça. O que você vai fazer em relação a isso? E aí eu deixo contigo um texto para reflexão que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 6. E todos nós precisamos entender muito bem. João capítulo 6, versículo 66. Nesse episódio, Jesus fez um discurso bastante duro. E as pessoas que estavam ao seu redor, e era muita gente, era uma verdadeira multidão, começaram a ir embora, porque não queriam ouvir aquela palavra. Buscam a Jesus enquanto ele pode dar pão e peixe, porque foi isso que os motivou. Ele fez um milagre, ele distribuiu pão, e essas pessoas foram atrás de Jesus, querendo fazê-lo rei, porque ele dava comida, ele enchia a barriga. E aí, como ele veio com um discurso que contrariava toda a intenção daquela gente, a reação deles foi abandonar Jesus e o deixar falando sozinho. E no verso 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos. Veja, a Bíblia não fala nem a respeito da multidão. A multidão já tinha ido. Mas até no meio dos discípulos, até no meio dos crentes que ali o cercavam, houve uma debandada, houve um abandono, porque ele não correspondeu às expectativas daquelas pessoas. Ele não deu a elas o que elas queriam. As expectativas não foram atendidas, então discípulos começaram a ir embora.
e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, agora o grupo mais próximo: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus é audacioso, né? Ele está sendo abandonado por todo mundo. E aí ele ainda pergunta para os 12, vocês querem ir também? Como quem diz assim, a porta da rua é serventia da casa. Vai com Deus. Mais ou menos isso, né? E aí pergunta, vocês também vão? Mas aí vem a resposta de Pedro, o afoito. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essas palavras de Pedro precisam estar no nosso coração. Porque veja, eu estou aqui desde o início da mensagem dizendo para nós, temos que buscar ao Senhor. Temos que buscar ao Senhor. E se eu não consigo o que eu quero buscando ao Senhor? E se as minhas expectativas não são atendidas quando eu busco ao Senhor? Eu tenho que ter no meu coração o que disse Pedro. Se o Senhor, mesmo buscado, não me atendeu, quem é que vai me atender? Para quem iremos? Tem algum outro a quem buscar? Tem algum outro em quem confiar? Tem algum outro que tem as palavras da vida eterna? Tem algum outro que tem o poder do Espírito Santo? Não tem. Então não tem alternativa, é buscar ao Senhor e pronto. Tá bom? É buscar a Deus e continuar buscando. Quer Ele me atenda, quer não me atenda. Quer dê certo ou quer não dê certo. É continuar buscando ao Senhor, porque não há outro. Não há outro a quem recorrer, não há outro para quem fugir. Então, a palavra continua a mesma. É tempo de buscar ao Senhor. E sabe qual é a consequência disso? A Bíblia vai dizer para nós qual é a consequência de buscar ao Senhor. Leia comigo agora o texto em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 37 até o verso 39, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não tarda. O tempo é o tempo certo. O tempo se aproxima e ele não vai atrasar. É na hora certa. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele virá. Se você o buscar, ele virá. Não tem um hino que a gente canta aí? Se o buscarmos, ele virá. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Não é isso? Busca o Senhor. Não tem alternativa. Não tem outro. E se você o buscar, ele virá. E ele é tudo o que nós precisamos. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É isso que salva a fé. A fé que temos nele, que nos tornou seus filhos. E é nessa fé e nessa confiança que nós temos que permanecer até o fim. O fim está próximo, mas é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de continuar buscando ao Senhor. Se semearmos em justiça, diz o texto lá em Oséias que lemos aqui no início, você também colherá. A justiça choverá sobre você. O que está prometido naquele texto em Oséias 12:10 é que se eu semear assim, eu também colherei. A justiça choverá sobre mim. E colherei, segundo está ali escrito, misericórdia. E esse é um conceito que eu sempre gosto de ressaltar. Busque e você vai alcançar misericórdia. Muitos de nós querem buscar e alcançar um prêmio.
né? Querem buscar e alcançar aplausos porque buscaram. Buscar é obrigação, irmãos. Buscar não precisa ser premiado. E o que nós vamos receber é misericórdia. E basta misericórdia. Você precisa de mais alguma coisa além de misericórdia? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você está vivo, se você chegou aqui essa noite, se você continua vivo aí me ouvindo, você já foi alcançado pela misericórdia. E é tudo que nós precisamos. Porque o que adianta ter tudo se não recebermos a misericórdia? Amanhã não se levantará o sol sobre a nossa cabeça. Se a misericórdia faltar, seremos consumidos. Mas sabe o que é melhor? É que a Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã tem uma misericórdia nova sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque não dá para eu guardar. Não dá para eu guardar. É como maná, é um suprimento diário. Não dá para eu acumular pontos no programa de recompensa de Deus, tá? Eu vou acumular pontos, eu fiz boas ações hoje, então ganhei misericórdia para alguns dias. Todos os dias eu preciso de uma quantidade enorme de misericórdia para continuar de pé. Não consigo acumular nada no programa de fidelidade de Deus, tá bom? Eu preciso de misericórdia. E ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Então a promessa é essa. E o que eu tenho que fazer? Busque ao Senhor. Qual é o propósito para 2023? Busque ao Senhor. Se você quiser encontrá-lo, Ele está perto. Ele está em Cristo. Sabe quem é Cristo? Emanuel. Deus conosco. Está perto de você. Por isso foi dito em Isaías, busque enquanto está perto. Ele hoje está perto. Então é hora de buscar. É hora em que Ele está acessível a mim. E para terminar, leia comigo Romanos capítulo 3, versículo número 22. Romanos capítulo 3, verso número 22. Está escrito na palavra do Senhor. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Justiça mediante a fé é o que recebemos. Somos justificados, tornados justos aos olhos de Deus, por aquilo que nós acreditamos, não pelo que nós fazemos. Não é recompensa, não é prêmio pelo comportamento, mas é pela fé. Salvação é pela fé. E é essa fé que vai nos salvar. E é essa fé que precisa hoje ser praticada, se transformando em busca de Deus. Para tudo que você fizer, para todo passo que você der, para toda direção que você tomar, busque ao Senhor. O tempo é mau. O tempo se aproxima, é tempo de buscar ao Senhor. Vamos fazer isso? Amém? Oremos. Pai, ouvimos a Tua palavra, ouvimos aquilo que o Senhor coloca para nós, para nos dar direção. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela ilumina o caminho para que não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra, em nenhum buraco. Há obstáculos na vida, há dificuldades a serem vencidas, mas com fé, com esperança em Deus, buscando ao Senhor em todo o tempo, nós vamos viver e vencer. Porque, como disse a Tua palavra, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não há prazer, mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que continuam avançando, porque continuamos buscando, porque como Pedro temos a certeza de que não há outro a quem recorrer, só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna.
Pode ser que a gente não entenda alguma coisa, pode ser que a gente não aceite alguma coisa, pode ser que os nossos desejos não sejam realizados, mas não há outro a quem buscar. Portanto, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de semear. É tempo de colher da tua misericórdia, que necessariamente precisa se renovar sobre nós a cada manhã, senão estaríamos perdidos. Pai Santo, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração o que precisamos ouvir, e que a tua palavra seja a nossa direção, que a tua palavra seja a bússola da nossa vida, que ela nos oriente o caminho que devemos andar, e que nós possamos continuar te buscando a cada dia, Pai. Abençoa o teu povo que ouve a tua voz nesse lugar. Dá direção, dá propósito a cada um dos irmãos. Que a gente não viva uma vida de qualquer jeito, mas uma vida com alvo, com propósito, Senhor. Sendo instrumentos em tuas mãos, dando frutos na tua obra. Promove, Senhor, essa transformação em cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.